Olá! Hoje a gente vai desvendar a história de um verdadeiro ícone brasileiro. Um lugar que guardou o nosso passado, ficou em silêncio por quase uma década e de repente renasceu de um jeito espetacular. Vem com a gente conhecer a história do Museu do Ipiranga. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque a história desse museu, sabe, ela vai muito além das paredes e do acervo. É uma história sobre resiliência, sobre renovação, sobre o próprio Brasil. Vamos mergulhar fundo nessa jornada. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente fala sobre esse renascimento, depois voltamos nas origens dele como monumento, aí vamos espiar os tesouros que ele guarda, em seguida a gente entende a baita transformação que ele sofreu e, por fim, como ele está hoje, prontinho para receber todo mundo. Vamos começar pelo momento mais emocionante dessa história toda, o Grande Retorno. O dia em que esse gigante acordou e reafirmou seu lugar no coração do Brasil. E olha, o simbolismo aqui é fortíssimo, né? A data da reabertura não foi por acaso, foi escolhida a dedo, no dia exato do bicentenário da independência. É como conectar o renascimento do prédio com o nascimento da nação que ele representa. Demais! Mas tá, como é que tudo isso começou? Para a gente entender de verdade o peso do museu, a gente precisa voltar no tempo, lá na origem de tudo, na ideia que deu vida a ele. O que eu acho fascinante nessa linha do tempo é o tempo que as coisas levaram. Pensa só, a ideia surge lá em 1822, no calor do momento histórico. Mas a construção só foi começar em 1885, mais de 60 anos depois. E a inauguração oficial só veio em 1895, também num 7 de setembro, claro. E não é só o que tem dentro, né? O próprio prédio já é uma obra de arte. Foi projetado pelo arquiteto italiano Tommaso Beresi e o estilo dele, chamado de eclético, teve uma inspiração bem humilde, o Palácio de Versalhes lá na França. Isso explica toda aquela imponência, os jardins imensos, as fontes. É um espetáculo. Ah, e uma curiosidade para quem está planejando a visita. Embora todo mundo chame de Museu do Ipiranga, o nome oficial dele, na verdade, é Museu Paulista. É um detalhe legal de saber sobre esse nosso ícone. Beleza, já vimos o prédio por fora, agora vamos entrar. Porque o verdadeiro coração do museu, claro, é a sua coleção gigantesca e de valor incalculável. E que coleção, hein? São mais de 450 mil itens. É muita coisa. Um número que, por si só, já dá uma ideia do tamanho e da importância desse acervo para a história do Brasil. Mas o mais importante é o que esses itens representam, né? Eles são como uma janela para o passado, uma chance de espiar o Brasil do século XIX, de entender como a nossa sociedade e a nossa política se formaram. E no meio de tantos tesouros tem um que é assim, a grande estrela do show. A famosa tela Independência ou Morte, do Pedro Américo. É aquela imagem que está no nosso imaginário, que define o grito da independência para gerações e gerações de brasileiros. Ver esse quadro ao vivo é uma experiência em tanto. Bom, agora a gente chega na parte, digamos, mais dramática dessa história toda. O fechamento do museu e a jornada monumental de 9 anos para trazer ele de volta à vida. E essa comparação aqui resume tudo. Em 2013, o museu teve que fechar as portas por problemas estruturais sérios. 9 anos depois, ele não só reabriu, ele renasceu, totalmente restaurado, super moderno e, o que é fundamental, acessível para todo mundo. Claro que um projeto desse tamanho exigiu um investimento gigantesco. Foram cerca de 178 milhões de reais. Um esforço conjunto que mostra o compromisso que o país teve para preservar esse patrimônio. E o resultado foi muito além de uma simples reforma, viu? A gente está falando de uma restauração completa da estrutura, de espaços internos todos modernizados, novas áreas de exposição e um trabalho super delicado de recuperação de mais de 3 mil peças da coleção que agora podem ser vistas de novo. E então, como é visitar o Museu do Ipiranga hoje, depois dessa baita transformação? Bom, ele se tornou muito mais do que só um prédio histórico. A experiência já começa do lado de fora. O museu fica dentro do Parque da Independência, que também foi todo revitalizado. Os jardins de estilo francês, as fontes, tudo foi restaurado. E ali pertinho também fica o Monumento à Independência, ou seja, é um complexo histórico e cultural completo. Para quem já se animou para ir, anota aí as informações práticas. O museu abre de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Mas atenção, a última entrada é sempre às 4. E claro, é sempre uma boa dar uma olhadinha no site oficial antes de ir, né? Para confirmar tudo. E agora, uma dica de ouro. Fiquem de olho porque tem dias com a entrada gratuita. Geralmente às quartas-feiras ou no primeiro domingo do mês.
É uma oportunidade incrível, mas os ingressos costumam esgotar muito rápido, então tem que se planejar com antecedência, tá? E assim a gente fecha o nosso passeio. O Museu do Ipiranga hoje não é só um guardião do passado. Com esse renascimento, ele virou também uma plataforma para o futuro. A pergunta que fica no ar é: que novas memórias, que novas histórias vão ser criadas dentro dessas paredes agora cheias de vida de novo?